Bem-vindos ao Aventuras na FPL. O Saka e o Havertz pontuaram bem numa semana do wildcard para penalizar os seus descrentes. O melhor avançado do City foi o Gvardiol. O Sechar deixa dúvidas para a double. O Bruno tem de ensinar os colegas a encostar uma bola. E isto tudo aconteceu numa semana em que até o Jackson marcou golo. Depois destes 94 pontos, analise neste episódio quais serão os melhores buys para quem não usou o wildcard e qual o melhor 11 para quem tem indecisões. Vamos lá! Ora, muito bem-vindos a mais um episódio. Esta Game Week 35 até acabou por correr bastante bem. Acabei por fazer uma pontuação como deve ser, muito devido ao facto de ter o Gvardiol no 11 inicial. Passei uma foda, entrou-me o Haaland. Tinha sido uma das minhas indecisões era ter o Haaland no 11. Acabou por o Foden facilitar isso, mas eu acredito que se o Foden tivesse jogado neste jogo tinha feito mais que 5 pontos. O Gvardiol foi aqui um tiro que foi contra aquilo que eu costumo fazer em termos de defesas. Eu, em termos de defesas, costumo ter a regra de colocar todos os defesas que jogam em casa no 11 e os defesas que jogam fora do 11. Em caso de indecisão, é o fator casa que manda. A verdade é que o defesa que jogou em casa realmente teve clean, foi o Brandt. Mas o Guardiola, para mim, sendo do City e tendo capacidade ofensiva, é o que me fazia sentido estar no 11. Se calhar o que não fazia sentido estar no 11 era mesmo o Harry Maguire, que eu também achava que o Barney jogava melhor que o United e que era capaz de fazer moça. E estão numa boa fase de jogos, há algum tempo que não perdem jogos, ou nos últimos 15 jogos tem uma derrota, se não me engano. Acabei por perder aqui alguns pontos no Brandt com o Maguire, se não, tinha conseguido quase 100 pontos. No Pickford, até ao dia de hoje, achava que tinha feito errada a escolha e que o Pickford devia estar no 11, mas o Petrovic acabou por fazer aqui 9 pontos neste último jogo, contrariando um pouco a tendência que eu estava a ter mais errática de colocar jogadores, principalmente o guarda-redes, que têm single game week no 11 em vez de os que têm double, por muito difícil que a double seja. Uma coisa que se provou verdade nesta game week 35 é aquilo que eu dizia sobre os defesas do Tottenham. Não consegue arrancar uma clean sheet e a partir daí há um momento de roleta entre quais são aqueles que vamos conseguir que tenham pontos pelo facto de contribuírem com gols ou assistências. Neste caso foi o Romero que conseguiu fazer um gol no último jogo, neste aqui nenhum conseguiu. O Son até acabou por ter um penalti no outro jogo, mas não me estou recordado mais de nenhuma situação de gol para o Son sem ser nesse penalti. No entanto, até acabou por dar aqui um bailarico, dizendo assim, ao Palmer, porque acabou por fazer mais pontos no seu total que o Palmer nesta Double Game Week, o que é bastante bom, sendo que o Tottenham perdeu os 2 jogos, sofreu 5 golos, marcou 2, e o Chelsea teve um empate 2-2, onde devia ter ganho o jogo no lance do último minuto, e acabou por ganhar aqui 2-0, onde o Palmer no total destes 4 golos teve apenas uma assist. Do restante dos jogos, acho que é impreterível termos os jogadores do Newcastle. O Isaac e o Gordon estão ótimos, quem entra também faz golos. Aquela defesa, na minha opinião, ainda sofreu bastantes chances para o jogo que estava a ser. Acho que a defesa do Newcastle está um bocado desequilibrada, dizendo assim. Ou não sei se foi depois de sair o Sechar que isso se refletiu mais. Mas não gostei da defesa sem o Fabian Schär. Espero que ele não jogue nesta Game Week e que esteja bom na double. Mas a verdade é que eu não gostei do que vi. Passemos agora à análise dos jogos que vêm aí da Game Week 36. Ora, esta Game Week 36, o que é que pode ser? Para quem já usou o wildcard, parece-me que é claramente uma Game Week para salvar, guardar a transferência para termos 2 na double, caso precisemos. Porque até na double podemos não usar nenhuma e ficar com... Ou se já tivermos 2 temos que usar uma, mas se não usarmos, olha, paciência. E conseguimos chegar à última Game Week com 2 transferências, o que me parece bastante interessante. Mas a verdade é que nesta Game Week 35, como usámos o wildcard, transforma esta Game Week 36 praticamente numa Game Week de passagem. Temos jogadores com bons jogos nesta e que vão ter bons jogos também a seguir. Também não precisamos de fazer muito.
Quem chega a esta com 2 transferências e procura fazer uma já a preparar a double, tem aqui algumas hipóteses que eu posso e devo abordar. No Chelsea agora temos uma sequência de jogos bastante interessante, onde vai ter o West Ham em casa, depois tem uma double fora contra 2 equipas que estão a conceder bastante chances, que é o Forest e o Brighton, e depois acaba a Premier League com o Bournemouth em casa, e eu acho que este Bournemouth até está a jogar bem, mas vão conceder as suas chances de certeza. Quem não tem 3 jogadores do Chelsea neste momento, apesar de ter passado esta double, ou porque não acreditava nos jogos ou assim, aconselho neste momento a adquirir. Na minha opinião, continua a ser uma mais-valia ter jogadores atacantes do Chelsea em prol dos defensivos. Não acredito nesta defesa. Hoje a bola não entrou por sorte. Também não houve ali um penalti, também por sorte. Portanto, não acredito que seja Kurela e o Petrovic, ou um Gilskritz e um Petrovic sejam melhor hipótese do que, ou mesmo o Chalobah, que agora marcou o gol, seja melhor hipótese do que ter o Jackson e Palmer, ou Palmer e... não sei, depois no meio também não há muitas opções, mas o Palmer e o Jackson, pronto. Porque avançados também não temos assim tantos. É a minha opinião. E para além disso, este West Ham acabou de ter um jogo contra o Liverpool, onde o Liverpool conseguiu arrematar 28 vezes. Destas 28 vezes, metade foi off-target, foi fora da baliza. 8 foram defesas gigantes do Areola, algumas gigantes, outras menos, mas foram boas defesas do Areola. E 6 foram remates bloqueados pelas defesas do West Ham. O golo até acabou por entrar, um dos golos do Liverpool até foi um autogol do Areola. A bola bateu ali em 3 jogadores do West Ham e acabou por entrar. O que é que isto quer dizer? Isto é uma equipa que vai conceder bastantes remates, bastantes chances. Tendo o Jackson, acho que isto é um bom jogo para sabermos se na double vamos querer ter o Jackson ou não. Se o Jackson marcou agora contra o Tottenham, a bola foi-lhe pingar, mas pronto, marcou. Teve uma grande chance perdida, claro, já sabemos. Mas este jogo contra o West Ham, ele vai ter mais que chances. Se ele não marca neste jogo, é o sinal que na double temos que apostar no outro avançado. Agora, vamos arriscar a ter o Jackson no 11 em prol de, por exemplo, um Gordon que vai jogar a casa do Burnley. O Gordon, em termos de status fora, tem muito poucas contribuições para gol. A questão é que os jogos em casa do Gordon quase sempre teve returns. Torna aqui um pouco desequilibrado quando queremos apostar em um jogador do nosso meio campo. Mas dá para fazermos aqui a rotatividade. E este é o caso da rotatividade. Temos um jogador que constantemente fora de casa tem poucos returns. Podemos utilizá-lo quando podemos utilizar isto a nosso favor, tendo um sistema de 5 médios e 3 avançados. Onde só pode jogar ou 4 médios e 3 avançados, ou 5 médios e 2 avançados. Neste caso é quando o Gordon realmente tem o jogo fora. É uma roleta, mas quem não mexe não sobe. Aqui estamos a apostar claramente que o Gordon não vai fazer pontos e que o Jackson vai fazer pontos, ou que o Jackson faz mais pontos que o Gordon. Quais são as outras hipóteses? Assim, a minha equipa até está bastante customizada, está muito normal. Eu não optei pelos 2 médios do Tottenham, que eu não confiei. E o Madison acabou por fazer quase os minutos de um jogo apenas. Apostei no Bruno Fernandes. Eu tenho o Gordon, o Palmer, o Son, o Fernandes, o Foden e depois na frente Isaac, Jackson e Haaland. Com este meio campo, eu neste jogo ou metia o Son no banco ou metia o Gordon. Sendo que o Son vai jogar contra o Liverpool, concede bastantes chances, não consigo, e tem penaltis, não o consigo, e joga o jogo todo, não o consigo meter no banco. O Gordon, sendo que fora de casa, só em 3 ou 4 jogos é que deu returns, na época toda, eu prefiro arriscar aí que ele não faz pontos, e ele não tem penaltis. Quem tem penaltis é o Isaac ou o Callum Wilson, que agora até tem entrado. Provavelmente vai ser por aí, e o Gordon fica a minha primeira sub. Ficando com Palmer, Son, Bruno Fernandes, Foden, Isaac, Jackson e Haaland. Em termos defensivos, eu trouxe o Gabriel Magalhães para este, no meu wildcard, que era para usar nesta Game Week, em prol tanto do Maguire como do Sechar como do Branthwaite. Prefiro nesta Game Week, ok? É o jogo em casa, lá está. O outro jogo em casa que eu tenho na minha defesa é o Gvardiol, tem o Wolves em casa. E
Posto isto, só tenho que depois optar por um dos outros 3 defesas para a minha equipa. Sendo que o Sechar está em dúvida. Se ele entrar, corre o risco de nem sequer acabar a primeira parte. Esse será banco. Entre o Maguire e o Branthwaite, vou escolher pelo aquele que eu acho que tem mais garantias de fazer uma clean sheet, que é claramente o Branthwaite, em princípio, não é? Se não houver mais notícias. E isto aqui leva-me à dúvida se eu levo o Pickford no 11 para tentar ter a double clean do Everton neste jogo, ou se mantenho o Petrovic. Aquilo que me faz manter o Petrovic é o jogo em casa, lá está, e o facto do Everton sofrer fora de casa muito mais do que em casa e pelo Luton praticamente ter marcado em todos os jogos que fez. Havendo estas estatísticas e pela minha regra dos jogadores em casa que eu quero manter, acho que vou só no Branthwaite e tentar que o Branthwaite até consiga marcar aquele golito contra o Luton e capitaliza ali não os pontos da clean sheet, mas os pontos ofensivos. O Branthwaite é exímio nas bolas paradas, em conjunto com o Tarkowski. O Luton é fraquíssimo nas bolas paradas. Vejo aqui uma muito boa opção, que eu já tinha pensado no meu wildcard, e foi uma das principais razões para eu não ter trazido um defesa do Tottenham e ter trazido o Branthwaite na minha equipa. Pronto, ter menos um jogador que tem 2 doubles e mais este jogador que tem jogos single game weeks. Em termos de outras compras que se possa fazer, em termos de single game weeks, acho que é difícil estar a escolher agora um jogador só para single game weeks. No entanto, estes defesas do Everton, este Branthwaite, tem Luton fora e Sheffield United em casa a seguir. Na última game week contra o Arsenal, de certeza que iria a banco, teríamos outras hipóteses. O Chelsea tem bons jogos, lá está. O Arsenal, acredito que vai continuar a fazer bons pontos. Bournemouth em casa, United fora, Everton em casa, são bons jogos para o Havertz. Quem tenha que vender um médio quer ir um diferencial. Se acreditarmos que o Havertz começa todos os jogos a ponta, é muito bom. Lá está. Eu, se soubesse no meu wildcard que o Jesus estava lesionado, pelo menos para esta game week a seguir, que é contra o Bournemouth em casa, eu de certeza que tinha levado o Havertz no meu wildcard e se calhar até em prol do Son e tinha sido... Não tinha ganho muito, mas era provável que fosse essa a troca que eu fizesse, ou o Son e descreditava completamente o Tottenham, ou o Gordon e ficava praticamente só com um asset ofensivo do Newcastle. O Newcastle, lá está, o Gordon teve agora 10 pontos, mas nos próximos 4 jogos, apesar de ter uma double, nos próximos 4 jogos são 3 jogos fora. É Burnley fora, Brentford fora, United fora e tem o Brighton em casa. Este jogo com o Brighton acho que vai render bem. E é na double. Mas os outros 2 jogos fora, lá está. Não consigo dar aqui uma ideia clara do que é que pode melhorar. Agora, outras equipas têm aqui bons jogos. Acho que, e que consigamos garantir doubles. É o City e o United, mas o United já sabe que aquilo é one man show. Temos o Bruno Fernandes e, na minha opinião, chega. Se queiramos ter o Maguire, é barato para o bench boost, parece-me bem. O Onana pode sacar aqui uma clean milagrosa nos 2 jogos em casa e ser o guarda-redes mais pontuado na Game Week 37? Pode. Sinceramente, pode. Até acho que deve ser o jogador com mais chance disso, porque realmente são equipas que, se pastarem muito o jogo, não vão conseguir encarreirar para lá. E este United já mostrou que não tem medo de se meter em posição defensiva ao jogo todo, porque acredita que não consegue fazer mais que isso neste momento e o treinador também tem que apresentar resultados. Aconteceu contra o Arsenal esta época, aconteceu contra o Liverpool e eu acho que podem fazer isso nestes 2 jogos também. Quanto ao Brighton, eu tenho acompanhado o Brighton, tenho tentado perceber se ir buscar o João Pedro em alguma circunstância é uma boa opção ou não. E eles tiveram agora um jogo com o Bournemouth, perderam 3-0. Eu recordo-me de uma situação de gol do Brighton. Isto é crítico, porque eles agora apanham o Aston Villa, o Newcastle fora e o Chelsea, e o United. Tem 3 jogos em casa nos próximos 4, sim. Mas o que eles têm demonstrado e aquilo que eles têm apresentado de jogo de futebol é muito abaixo daquilo que estávamos habituados do Brighton. E posto isto, eu não consigo acreditar em nenhum jogador do Brighton e foi esse um dos motivos
que me fez não levar o Verbruggen e levar o Pickford. E preferi ter o Pickford nesta Game Week 37 no meu bench boost do que o Verbruggen. E até porque o maluco pode-se lembrar e rodar o guarda-redes. É incapaz disto, ainda não percebi bem qual é o sistema métrico dele, mas acho que também não é para eu perceber. Em termos de diferenciais de equipas que têm single game weeks, eu tenho olhado bastante aqui para um fator que é o Crystal Palace em casa. E o Crystal Palace em casa recebe agora o United, depois na 37 tem o Wolves fora, e depois na última Game Week recebe o Aston Villa em casa para terminar a Premier League. O que é que isto se pode converter? Ora, eu acho que ter o Mateta para conseguir desbloquear fundos para outros avançados ou para outros médios, por exemplo, se queiramos aqui pelo meio buscar o Salah, eu acho bastante interessante. Que eu estou a ver o Mateta a pontuar nestes 3 jogos. Estou, sim senhor. Por exemplo, ou seja, vamos pensar que o Jackson agora na 36 não consegue render. Então na 37 tínhamos que tentar ir buscar um avançado. E o Mateta não é assim tão mal pensado, apesar de ter uma single game week. Se tivéssemos espaço para, por exemplo, o Højlund, e se achássemos que se ele agora marca, por exemplo, ao Palace, lá está, até é uma boa opção. Do Tottenham não há nenhum avançado porque o Werner não vai jogar mais esta época, mas até tinha aqui um jogo com o Burnley em casa e depois com o Sheffield. Até se calhar da 37 e 38 até não era uma má opção. Sobra-nos praticamente avançados que têm single game week, porque não acredito que o Alvarez vai começar os 3 jogos. Não, o Højlund é capaz de começar, mas já vimos que 60, 70 minutos em cada jogo. Do Brighton, o João Pedro não está a ter chances de gol. Sobra-nos praticamente o Callum Wilson, se acharmos que tem hipótese de começar, por exemplo, o jogo contra o Brighton e depois jogar de início o jogo contra o Brentford. Era um bom tiro, dizendo assim. Por exemplo, se começar agora contra o Burnley fora, há uma grande chance de ele começar o jogo contra o Brighton em casa e de começar o jogo contra o Brentford fora. Lá está. Portanto, há aqui esta hipótese de, fora isto, a melhor opção ser mesmo uma Mateta para a Game Week 37 e 38, ou mesmo queiram pôr agora contra o United, também acredito que sofre. No entanto, há aqui algumas equipas que eu acho que consigam manter a forma e consigamos ter um avançado dessa equipa a render até ao fim. É difícil, nós muitas vezes vamos pelas doubles porque pelo menos tem mais jogos, pelo menos se calhar consegue tentar fazer uma boa pontuação. Foi o caso do Palmer, tinha uma double e tinha um potencial muito grande, agora na 35, acabou por fazer só uma assist. Mas se somarmos a assist, 2 pontos de cada jogo, 7. 1 ponto da clean sheet do último jogo, 8. Assim, sem mais nem menos, tem 8 pontos. E só teve uma return ofensiva. Não teve bónus nenhuns, nem nada. Se calhar, se fosse o único goal do jogo, aquele segundo, provavelmente ainda tirava mais 1 ou 2 bónus, 9 ou 10 pontos. E estávamos aqui perante um return ofensivo com potencial máximo do nosso capitão. Falo também em termos de capitão. Para mim, neste momento, a abraçadeira está mesmo no Cole Palmer. Apesar de não ter gostado muito do jogo agora que ele teve contra o Tottenham, acho que errou um pouco. Mas não conseguimos ignorar as stats do Cole Palmer em casa contra os adversários da Premier League. Está cheio de pontos, rende sempre. Acho que é uma muito boa hipótese. Acho que toda a gente deve ir no Haaland. Mais uma vez, toda a gente se vai esquecer do Cole Palmer em casa. Mas eu acho que pode render bem. E quem precisar de um diferencial, o Cole Palmer parece-me uma excelente alternativa. O que vai acontecer é que a malta que não for agora, e se ele render depois na última vai querer fazer isso, mas na última Game Week, como o City é que joga com o West Ham, aí já levava eu o Haaland e não o Palmer. Lá está. Eu acho que este West Ham conceder 28 remates ao Liverpool, acho que é algo que tem que ser aproveitado. O tempo do treinador do West Ham está a chegar ao fim, do David Moyes. Parece que há mesmo uma clara facilidade das equipas que jogam contra o West Ham de conceder, de obter as chances de marcar gol. Portanto, fica aqui as minhas dicas para esta semana. Espero que tenham boas pontuações, que continuem a ouvir e grande abraço a todos.